Olá pessoal, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre agentes. Eu vejo que tem muita gente falando sobre agentes e eu quero desmistificar isso e mostrar o que não é tão complexo assim construir um agente. O que eu pensei? Simular como se fosse um consultório médico que recebe contato de pacientes e o agente vai ser responsável por fazer essa marcação de consulta e interagir com o usuário. A gente vai ter uma camada de autenticação, então o usuário vai ter que informar a carteirinha ou o CPF dele e faz a autenticação e aí o usuário vai ser capaz de fazer a interação com um outro agente que informa quais são os médicos que estão disponíveis, os horários livres e etc. Eu estou utilizando o ADK do Google, que é o Kit de Desenvolvimento de Agentes. A gente tem aqui o site, só procurar ADK Google, que a gente consegue ver o tutorial. E eu quero desmistificar a criação de agentes, porque, ao meu ver, ele não é tão complexo e que a gente consegue construir coisas bem legais utilizando esse framework de desenvolvimento, por exemplo. Aqui eu estou construindo um subagente. Eu vou colocar uma outra pasta aqui de subagentes. E esse subagente é responsável por fazer a autenticação dos pacientes, identificar o paciente. Eu fiz algo mocado para facilitar o desenvolvimento, porque não é um projeto real. Num projeto real, a gente estaria consultando um banco de dados e verificando se esse usuário está ativo ou não. A ideia aqui é só simular. É como se fosse, de vez eu ter os dados aqui mocados, eu estaria consultando uma API ou consultando o banco e etc. Aqui eu tenho usuários ativos e usuários não ativos. E a gente tem o CPF e a carteirinha. Eu vou rodar aqui o colocar para executar o framework. Eu estou utilizando ele na versão web, mas a gente pode rodar ele no formato CLI, que é uma outra forma de executar. Essa forma aqui é mais para fazer o debug, eu acho que é mais interessante. Ele já disponibiliza a aplicação nessa porta. Deixa eu fechar essa aqui, que era o que eu estava testando anterior. Por enquanto eu só tenho um agente, que é esse aqui. Depois eu vou colocar colocar uma pasta e colocar subagentes. Vou fechar essa guia aqui porque eu não preciso dela. Poderia utilizar o modo live ou o modo streaming, mas eu não configurei a API para isso, então eu não consigo. Mas aqui eu já posso simular o que seria a utilização. Ele já está executando, mandei um olá. Ele vai me responder conforme eu configurar dentro do agente. Então eu configurei para ele me mandar essa mensagem quando eu entrasse em contato. Que ele é um assistente virtual de autenticação, posso mudar esse nome. Autenticação, ele não precisa saber disso, né? Isso aqui vai ficar abstraído dentro do agente. E ele está pedindo aqui, ó, para validar seu acesso, informe o CPF ou a carteirinha. Eu vou colocar um número aleatório, que ele vai falar que esse usuário, ele vai falar que não conseguiu autenticar, se eu não me engano. Aqui ele chamou a tool dentro do agente que eu criei e ele falou: não foi possível localizar um cadastro com os dados fornecidos. Perfeito. E agora eu vou informar o que está inativo, na verdade. Copiar a carteirinha. É para ele falar que o usuário não está ativo, que é para entrar em contato. Ele chamou a tool, tá correto. Olha lá, localizei seu cadastro, porém ele consta como inativo. Entre em contato com o suporte para regular a situação. Ou a gente poderia ter um agente de suporte que já cai no usuário que vai atender e verificar o que está acontecendo com essa pessoa. Eu vou colocar uma informação aleatória. Eu vou perguntar o que é o ADK. O ADK é o framework que eu estou utilizando. Eu configurei para ele não responder nada que não fosse a respeito de autenticação. Vamos ver o que ele vai responder. Esse é o primeiro teste que eu faço em relação a perguntar algo diferente. Ó, sou um subagente de autenticação. Minha única função é verificar o status de cadastro e não tenho permissão para responder perguntas ou tratar outros assuntos. Ele respondeu assim porque eu configurei. Eu poderia ter configurado para ele responder de uma outra forma. Agora eu vou pegar um usuário que está ativo. Vou pegar o CPF. São dados fake, né? Não peguei dados de pessoas reais. Vamos colocar aqui. Eu pedi para ele passar um número aleatório. Então, essa função fica esperando um documento, poderia chamar de outro jeito. E aqui embaixo ele verifica se eu poderia até colocado de forma diferente aqui, mas enfim. É que eu estava passando dois parâmetros para a função, mas eu preferi passar um. Posso até mudar isso aqui para ficar
ou esse, ou ele verifica o número da carteirinha ou o CPF aqui dentro, caso a pessoa tenha mandado algum valor válido para documento. Caso não tenha mandado nenhum válido e ele acabe entrando nessa função, ele vai retornar vazio. E nas instruções eu já parametrizei quando ele receber vazio o que ele deve responder. Então aqui ele já identificou. Deixa eu pegar aqui ó, o número do CPF, dar um Ctrl F. É a Maria Oliveira. Eu pedi para ele falar só Olá Maria, ele não falar o nome inteiro. Então ele Olá Maria, seu cadastro foi localizado e está ativo. Posso mudar isso aqui também, porque eu não quero que ele fale se está ativo ou inativo. Eu só quero que ele fale o nome da pessoa e em que posso ajudar. E eu preciso alterar aqui nas instruções para que ele parametrizar a forma que ele vai responder. Então, nos próximos vídeos eu vou ir criando os outros subagentes e eu vou ter um agente que chama esses subagentes de acordo com o ponto da conversa que a gente está. Por exemplo, a primeira interação ele vai ter que falar basicamente isso aqui. Sou assistente virtual. Não, na verdade não é esse. Eu não vou falar que ele é um assistente virtual de autenticação. Eu vou falar bem-vindo ao consultório tal. Me informe o seu CPF ou o número da carteirinha para que eu possa seguir com o seu atendimento. Nisso, ele vai ter que chamar o subagente de autenticação, que é esse que eu estou testando agora. Quando terminar de autenticar, ele tem que voltar para o agente principal, o agente root, e o agente root vai redirecionar para outros agentes. Eu vou verificar quantos agentes eu vou fazer, mas eu vou fazer no mínimo 3, considerando o autenticador. Então eu vou ter mais 2 subagentes. E o root, que vai orquestrar essa comunicação entre os agentes. E aí eu vou gravar mais vídeos e mostrar para vocês que não é tão complexo assim construir um agente. É mais complexo delimitar as instruções e a descrição de cada subagente do que construir um agente completo que faz diversas funcionalidades. É isso, e no próximo vídeo eu mostro as outras partes.